suas Bíblias no livro do profeta Amós, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Amós, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Nós estamos seguindo cada mensagem do livro da Bíblia. 15 dias atrás eu preguei sobre o livro de Joel. Já havia pego. Obrigado, viu? Vai ser por falta d'água. Vamos ler então o que nos diz a palavra de Deus. Amós, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o seu Deus, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. O Senhor abençoe essa palavra no nosso coração, e eu ressalto então: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Senhor, abençoa essa palavra, que o teu Espírito esteja entre nós, encontrando liberdade em cada coração para falar, Pai, segundo o teu querer, as nossas necessidades, segundo os teus propósitos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Diferente do profeta Joel, que foi pregado a última vez, o ambiente que era vivido pelo profeta Amós era bem diferente. O profeta Joel estava na iminência de haver a destruição de Jerusalém, estava profetizando sobre isso. Já Amós era diferente. Havia uma prosperidade naquela época, já haviam passado os perigos, já estava todo mundo tranquilo, cada um vivendo a sua vida normal, parecido com os tempos de hoje. E Deus levanta um homem para denunciar as injustiças que estavam acontecendo. Já não era mais a injustiça no profeta Joel, havia um grande pecado de idolatria, etc. Esse pecado já vinha sendo denunciado por vários profetas, mas Amós era diferente. O pecado que ele estava denunciando era a injustiça que as pessoas estavam praticando. Embora estivessem prosperando fisicamente, na sua vida normal, eles estavam cometendo diversos pecados, tratando as pessoas com injustiça e fazendo uma série de coisas contrárias à vontade de Deus, à palavra de Deus. Então Deus chama um homem. Quem era Amós? É interessante porque Amós era um boiadeiro, Ele era mais ou menos igual a um daqueles que no Natal receberam a visita dos anjos. Lembram lá em Lucas, quando eles dizem: olha, tem um anjo aparece, nasceu ali naquela cidade ali do lado. Disse que eram uns boiadeiros que estavam tomando conta nas vigílias da noite. Amós era um homem desse jeito, era daquele sujeito que cuidava do gado, uma pessoa da classe social talvez mais baixa daquela época, era um Zé Ninguém. Mas Deus chamou ele como profeta, e ele começou a denunciar que o povo estava pecando. E é interessante porque, apesar de todo aquele pecado social que o povo estava tendo, eles continuavam produzindo festas religiosas como se nada tivesse acontecido. Estava uma maravilha, fazendo procissões e aquelas festividades que eles tinham, que não eram parecidas com as nossas, eram festas anuais, lembravam um pouco, guardadas as devidas proporções, grosseiramente comparando, um tipo festa de São João, alguma coisa assim, em que eles faziam uma grande festa numa determinada semana para comemorar algum tipo de evento bíblico, e faziam sacrifícios de animais, e faziam uma festança danada. Então estavam festejando.
E Deus manda através de Amós uma palavra que está em Amós 5, 21 até 24, dizendo assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembléias solenes não tenho nenhum prazer. Ainda que me ofereçais holocaustos, as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Ou seja, cantar louvor, fazer festa, distribuir comida, fazer aquela festança. Deus disse: olha, isso aí para mim não significa nada. O que eu quero é justiça, que o seu coração seja justo, que a justiça corra como se fosse um rio, não para nunca, não para nunca, sempre, mas hoje eu vou ser justo. Não, é justo o tempo todo, todos os dias. É isso que eu quero do seu coração, do Senhor. Não precisa ficar fazendo festa. Então havia uma denúncia clara para isso. E Deus diz, no texto que nós lemos aqui agora, que eles já tinham passado por um problema muito grande na época do profeta Joel. Ele disse: olha, eu tratei, eu subverti do jeito que eu fiz com Sodoma e Gomorra, mas vocês ficaram aí, vocês foram como tição tirado do fogo, vocês são sobreviventes, porque eu decidi deixar vocês como sobreviventes. Só que em vez de vocês se converter, vocês não se converteram, continuaram no outro tipo de pecado. E aí ele fala uma coisa tremenda, tremenda: prepare-se para se encontrar com Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, porque não é um texto que a gente gosta de ouvir. Um dia você vai se encontrar com Deus, mais cedo ou mais tarde vai. Você está lá preparado? Essa é a pergunta: você está preparado para se encontrar com Deus? Normalmente os mais velhos, que sabem que tem pouco tempo, se preocupam mais. Os mais jovens não estão nem aí, como se nunca fosse acontecer. Eu estava lendo, daquele famoso livro Uma Igreja com Propósito, que eu não li, mas eu vi um comentário sobre o capítulo 9, em que ele menciona que os jovens não estão interessados em falar do céu. Os jovens não querem saber falar do céu. Por quê? Falta muito. Eu sou jovem, por que eu vou pensar nisso? E isso é um perigo. Isso é um perigo, porque a palavra de Deus, aliás, foi o primeiro versículo que eu tive contato na minha vida da Bíblia. Foi quando eu entrei pela primeira vez para fazer o que na época era uma espécie de vestibular, para sair do primário para ir para o ginásio, tinha que fazer um concurso de admissão, era chamado. E eu fui fazer esse concurso no Colégio Batista. Quase ficava perto da minha casa, podia ir a pé. Tinha uma placa enorme na entrada e que dizia o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles prazer. Eclesiastes 12:1. Só o primeiro versículo da Bíblia que eu te contar. Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque vai chegar um tempo que você vai olhar para trás assim: o negócio não deu certo, eu não me lembrei do meu Criador. Então a ideia que é transmitida no tal livro que eu falei é uma ideia perversa, é uma ideia, eu diria que é demoníaca. Você chega e diz: não, mas o jovem não está preocupado com o céu, não, vamos pregar outra coisa para ele, uma coisa de mais interesse, e nós vamos deixar a palavra de Deus de fora, quando ela diz que isso é fundamental. Quando eu estava sendo professor da escola, isso tem 50 anos atrás, discuti isso na escola, e assim: como que você resumiria a Bíblia numa única frase? Você chega para alguém que não sabe nada da Bíblia, não sabe nada, fala uma única frase que define a Bíblia, a mensagem da Bíblia. Qual é a mensagem da Bíblia? Aí alguém já disse: João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu disse: não, eu não acho que seja esse, não. Eu acho que é Romanos 4,12. Qual é a mensagem da Bíblia? Prepare-se para se encontrar com Deus. Por isso que eu preciso de Jesus, porque um dia eu vou me encontrar com Deus, e se eu não estiver preparado, vai dar ruim. Prepare-se para se encontrar com Deus. Essa é a mensagem de Amós. Ele estava dizendo: olha, vocês foram tirados do fogo,
vocês estão vivendo prosperidade. E em vez de se aproximar de mim, vocês estão cometendo injustiça. E para, digamos assim, deixar a consciência tranquila, ficam fazendo festas para Deus, mas o seu coração está cada vez mais longe de mim. Um dia você vai se encontrar comigo. Você está preparado? Essa é a mensagem. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estarão descobertas e estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eu acredito que no passado as pessoas estavam imaginando: um dia eu vou estar na presença de Deus, Ele vai ter um telão lá e Ele vai passar a minha vida toda na frente dele. Será que as pessoas pensavam nisso? Nem sabiam que era um telão. 100 anos atrás, há 200 anos atrás não tinha televisão. Hoje em dia você pega o celular e você vê tudo que está acontecendo. Aliás, a partir de agora você vai ver até o que não está acontecendo, porque com a inteligência artificial está sendo criada uma realidade que não existe. E você não sabe mais o que é verdade ou não. Eu vi uma espécie de uma profecia de um pastor que ele falou uma coisa muito séria. A inteligência artificial vai criar uma religião. Ela pode fazer isso rapidamente e vai agradar todo mundo. Ela consegue fazer isso. Mas a palavra de Deus diz diferente. Diz diferente. Que todas as coisas, a cada momento, agora mesmo, Deus conhece o nosso coração. O Salmo 139 diz: olha, a palavra nem me saiu à boca, você já conhece. Você conhece o meu levantar, o meu deitar, você conhece tudo. Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. E um dia nós vamos prestar contas a Ele. Você está preparado? Essa é a discussão que Amós trouxe aquele povo. Você está preparado? O alerta de Amós, ele ecoou até hoje. Foi só quase 3.000 anos atrás. Não importa qual é a igreja que você segue, qual é a sua teologia, não importa se você é crente ou até se você é incrédulo, não importa se você é de direita ou de esquerda, um dia você vai estar na presença de Deus. E aí? Você vai argumentar o quê? O que você vai apresentar para Deus? Assim, mas então, como que eu tenho que agir? O que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu vou fazer, sabe? A Bíblia já disse várias coisas. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti: pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Dá para fazer uma mensagem só dessa frase. Pratiques a justiça, ação. Ames a misericórdia, emoção e intenção. E andes humildemente com o teu Deus, comunhão. É exatamente isso. Você tem que andar em comunhão com Deus. Você tem que praticar a justiça. Você tem que usar de misericórdia. Seu coração vai estar cheio do amor de Deus e amar o próximo também. Está escrito. Aí assim, é só praticar. Mas o problema é que isso é difícil. Se fosse isso, Jesus não precisava ter vindo. A gente é só seguir a lei de Deus e está tudo certo. Nós não conseguimos. A nossa tendência ao pecado nos desvia. E a gente está sempre devendo. Jesus colocou essa mesma verdade, esses 3 pontos que eu falei, lá de Miqueias 6:8, e lá no Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus, ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que acertam por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Só existe um caminho estreito e um caminho largo. O caminho largo todo mundo quer ir, ele é fácil. Não é só porque ele é largo, não, porque ele é fácil. É o efeito manada. Todo mundo está indo para lá, eu vou também. Mas ele conduz à perdição. O caminho estreito, ele é difícil, mas ele conduz à vida. Qual você vai escolher? Qual você vai escolher? O
Novo Testamento já apresenta de uma forma diferente esse desejo de Deus e o chegar à presença de Deus, o estar preparado para estar com Ele. Começa com o arrependimento, de pedir ajuda a Deus para que a gente possa cumprir aquilo que a gente não consegue fazer por causa da nossa natureza, e mudar de atitude. Essa mudança de atitude de pensamento é fundamental, porque se você chegar assim, quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão, todo mundo vai levantar a mão. Eu não conheço esse, eu quero ir para o inferno. Eu quero ir para o inferno. Aliás, recentemente, a semana passada, eu estava conversando com um rapaz que dorme aqui. Eu perguntei para ele: se você morrer, você vai para o inferno? Você acredita na vida após a morte? Você acredita? Se você morrer, para onde você vai? Eu só vou para o inferno. Mas é isso que você quer? Não, é isso mesmo. Eu falei assim: quem está dizendo isso para você é a droga que está na sua mente. Você não quer ir para lá. Nenhuma pessoa sã diz assim: eu quero sofrer a eternidade toda no inferno. Eu quero ir para o céu. Eu até fiz uma brincadeira, né? Eu mencionei um vídeo que tem na internet de um grupo de rapazes crentes. É muito interessante, é bem engraçado, em que um faz o papel do diabo, o outro faz o papel de um crente sendo tentado. Aí o diabo chega para o crente e diz assim: se você me adorar, eu faço o que você quiser. É exatamente isso que Satanás fala, né? Aí o crente tentado assim: eu quero ir para o céu. Aí o diabo assim: aí você me quebra. Aí você, como é que o diabo te leva para o céu? Ele não entra lá, né? Não pode, né? Então a ideia que você tem que ter na mente, você tem que mudar de atitude. Eu vou ficar ouvindo isso e não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Eu não vou transformar em atitude. Eu quero ir para o céu. O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Aí quem diz assim: olha, vai para a igreja. E igreja não é o caminho para o céu. Acreditem nisso, o caminho para o céu é Jesus, não é a igreja. Tem muita gente perdida na igreja, porque acha que a igreja vai levar ele para o céu. Não vai. Quem vai levar para o céu é Jesus. Jesus é que comprou sua entrada no céu. Mas você não adianta: eu quero. Mas para chegar lá, tem alguma... mas eu tenho que fazer alguma coisa. Não, Jesus fez aquilo que você não podia fazer. Mas você tem que reconhecer. Algumas pessoas dizem: mas Jesus vai levar para o céu para quê? Eu já estou indo mesmo. Não, você não está. Você está preparado? O que você está indo para se encontrar com Deus. O que vai acontecer depois depende se você está preparado ou não. É o que diz a Bíblia. Se eu for para o céu, você vai se encontrar com Deus. Você vai para o céu, quem vai decidir é Ele. Você está preparado? Você se arrependeu? Você pediu ajuda? Mas alguns dizem que Jesus já fez tudo, que eu não preciso fazer nada. Deus é amor. No final de contas, eu vou para o céu. E isso é uma mentira muito séria, viu? Existem algumas ilustrações para fazer a pessoa entender. E a melhor que eu conheci recentemente é o seguinte: tem um trilho de trem, aqui em São José tem passação, um trilho de trem. Diz: olha, tem um trem ali no trilho, que essa noite ele vai passar e vai levar quem quiser para o céu, e é de graça. Você vai para o céu. Você quer ir para o céu, mas você só vai se na hora certa você estiver na estação e entrar no trem. Ele é de graça, mas você tem que estar lá e entrar. Se você não tiver uma atitude de ir até lá e entrar, você não vai, mesmo que exista um trem que leva você de graça para o céu. Por quê? Porque você não foi lá pegar o trem. O trem não vai vir na sua casa te arrastar e buscar você. Ele passa na estação. Você tem um trem de graça aqui, passa, o fim dele é no céu e é de graça, pode ir. Só que você tem que ir até lá e entrar no trem. Ir até lá é se arrepender, é saber que você precisa ir até lá. Eu me lembro como jovem ainda crente na faculdade, conversando com um colega meu, ele querendo falar sobre as coisas de Deus. Ele disse: para que eu preciso pensar nisso? Papai está bem, mamãe está bem, minha vida está toda boa, não preciso pensar nisso. Isso tem 50 anos. Eu não sei, ele é vivo ainda até hoje. Eu não sei se ele agora está pensando de que um dia ele vai estar na presença de Deus. Mas na época ele não estava pensando, não. Estava tudo bem. Você acha que está tudo bem, mas a Bíblia diz que você, pelos seus pecados, está condenado. E que se quando você estiver na presença de Deus, você vai ser julgado. Qual vai ser o veredito? Você vai estar preparado, você está?
Você precisa estar preparado. O que a Bíblia diz é que quem está com Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que se fizeram novas. Eu vou estar preparado. Em todas essas coisas, as coisas que estão no mundo, as dificuldades, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. Então, estando com Jesus, nós vamos estar preparados. E isso responde à pergunta inicial, pergunta fundamental. Você vai estar preparado? Com Jesus, sim. Por quê? Porque Ele preparou. Ele me deu forças, Ele me fez vencedor. Ontem eu estava assistindo um recorte, isso dá para fazer pelo celular, se vocês quiserem, do episódio, um dos episódios, talvez o melhor de todos, né? Lá do The Chosen. The Chosen é um seriado que muita gente até nem gosta. Para mim, posso dizer, edificou demais a minha fé, aquele seriado, Os Escolhidos. E todo, assim, é unânime que o episódio mais lindo é o chamado de Mateus. O Mateus, naquele seriado, que é uma invenção, não é Bíblia. Ele é o mais engraçado de todos, porque ele é tido assim como um autista, né? Uma pessoa assim meio estranha, que ninguém gostava, e ele é muito inteligente, sabe fazer conta muito rápido, conhece matemática, e por isso colocaram ele como cobrador de impostos. Aí ele passou a ser odiado, os pais dele expulsaram ele de casa, é uma confusão total. Ele encontra com Jesus, ele vê Jesus fazendo um milagre, e aquilo na mente dele disse: não, como assim? Milagre não existe, eu vi um milagre. E ele começa a seguir Jesus de longe. Num certo momento, Jesus dá uma olhada assim para ele e tal, e ele queria conhecer Jesus, e num certo momento Jesus passa em frente à coletoria. Essa cena é lindíssima, tá? Está na internet, o recorte, pode ver. Jesus passa, olha e diz assim: Mateus, filho de Alfeu. Ele chama pelo nome e o nome do pai, ou seja, ele conhece o cara. Eles nunca tinham se encontrado, né? Mateus, filho de Alfeu. Aí ele para e diz: eu? Sim, siga-me. Aí ele para na coletoria e fica assim. Ele sai da coletoria, larga tudo. Aí o Pedro, que era inimigo do Mateus, que o Mateus tinha denunciado ele porque ele era um devedor, isso é lógico, é a trama lá do negócio. Ele chega para Jesus assim: você conhece esse cara? Você sabe quem ele é? Aí Jesus disse: sim, eu sei quem ele é. Assim, mas isso é diferente. Aí ele disse: olha, eu não estou entendendo. O Pedro disse assim para Jesus: eu não estou entendendo por que você está chamando ele. Ele disse: pois é, porque você também não entendeu quando eu te chamei. Ele disse: mas isso é diferente, eu não sou cobrador de impostos. Jesus disse assim: então comece a se acostumar com o que é diferente. Ele chama Mateus. Mateus é um discípulo maravilhoso, tem uma sede de aprender, uma humildade impressionante. E o centurião que está tomando conta dele na coletoria, que na série é o tal centurião que depois pede para Jesus curar o filho dele, ele se converte, né? Com o testemunho do Mateus, ele se converte. Então há um diálogo entre o centurião e o Mateus. Depois que o Mateus abandona, eles eram amigos, o Mateus abandona a coletoria, vai andar com Jesus. Então há um evangelismo de Jesus com o centurião. É maravilhoso. Mas por que você era um cara rico, você era protegido por Roma, você tinha dinheiro, por que você foi agora? Você está magro, passando fome, andando com um cara, um andarilho. Aí ele fala assim: olha, a minha mente está cheia de perguntas, cheia de dúvidas, eu fico angustiado com perguntas que eu não tenho resposta, mas aí eu encontrei uma coisa. O quê? Basta seguir Jesus, o resto das coisas se ajeitam. Eu achei lindíssima essa frase. Não é bíblica, mas é lindíssima. Ande com Jesus que as coisas se ajeitam. Eu tenho dúvidas, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, eu vou enfrentar tudo, mas eu não sei a solução. Aí diz: eu sei descobrir a solução. Ande com Jesus e as coisas se ajeitam. Ele converte o cara por esse transcurso. Mais tarde o cara vai até Jesus e ele fala a famosa frase que na Bíblia ecoa assim: eu não sou digno de entrar na minha casa, manda com uma palavra, meu filho será curado. No caso dele, era o servo que era filho, era um filho fora do casamento. É toda uma trama naquele, é muito lindo. Ele está muito preocupado com o menino que estava doente, que era filho da serva, mas que ao mesmo tempo era filho dele, fora do casamento. E ele implora que Jesus disse: não, mas eu não sou digno.
Isso é fruto do pecado. Você não precisa na minha casa. Manda com uma palavra. Meu filho vai ser curado. Jesus soube isso. Você tem certeza? Pode ir, já está curado. E ele é curado. E esse homem depois ele se torna o chefe de Roma, de Cafarnaum. Ele é promovido. Acontece uma porção de coisas. Ele defende Jesus, ele protege Jesus. É maravilhoso. Mas o diálogo de pessoas que quando estão com Jesus mostra o seguinte: a vida é transformada. Você começa assim: eu estou preparado, não virei santo, como disse o pastor Matosinho. Depois que você se converte, não adianta olhar para trás como não tem uma asa nascendo nas suas costas. Você não está virando anjo, mas você está descobrindo que você é pecador. Então você, quando se converte, você começa a se sentir pior. Assim, olha, eu estava uma vida tranquila e agora eu descobri que eu era uma péssima pessoa. O Espírito Santo está começando a mostrar que você realmente sempre foi e que você estava precisando da graça de Deus. E senão você parece que eu estou piorando. Você está piorando. Você está descobrindo que você sempre foi e que você precisa da graça de Deus. Aí você, mas a graça de Deus chegou até a minha vida. Estou preparado para o que deve vir, porque eu estou seguindo Jesus. Esse que foi a mensagem de Mateus lá para o centurião. Eu tenho muitas dúvidas, vivo me angustiando, e eu descobri que basta uma única coisa simples: eu só preciso seguir e as coisas se ajeitam. Oh, glória! Mas há um outro texto em Amós que eu não posso deixar de falar, já que hoje é o último domingo do ano. É só virar a página se você deixou a sua Bíblia aberta. Em Amós 8:11 diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Opa, isso é uma profecia complicada. Deus está avisando que iria vir dias, e eu creio por mim que nós estamos vivendo esses dias, que vai haver uma fome, mas não é de pão, não é sede de água, fome da palavra de Deus. Isso, nossa, nós temos um monte de igreja, tem minha igreja fica ali no Jardim Paulista, na verdade, no Castelo, tem uma avenida ali, acho que é a Avenida Brasil, se não me engano. É uma igreja a cada 50 metros, um monte de igreja. Tem fome da palavra de Deus? Tem, porque falta a verdadeira palavra. O que tem de gente trazendo um alimento envenenado. Como assim alimento? Quando Jesus foi tentado no deserto, em que Satanás disse: não tem pão, tem que transformar essa pedra em pão. Ele disse: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. Nós precisamos nos alimentar, né? O que dá forças é o alimento. O alimento é a palavra de Deus. E tem um monte de gente dando alimento envenenado, uma palavra de Deus distorcida. Mas não é a palavra de Deus? É. Uma vez eu fui uma ilustração o seguinte: já viu veneno de rato? Veneno de rato, um negócio, é comida. Ele tem 98% de nutrição e 2% de veneno. Os 98% é para atrair o rato, que vai comer por todo gosto, e ele morre por causa dos outros 2%. Ele não come veneno puro. Ninguém come veneno puro. O cara come o alimento, está envenenado, e o veneno mata, mas ele está achando que está comendo o alimento. Tem muita gente servindo alimento, palavra de Deus com veneno. Semana passada, um líder, eu prefiro nem dizer o nome, ele fez uma declaração de Feliz Natal a todos. Feliz Natal a todos. E ele disse que a igreja dele é uma igreja inclusiva. Está incluído mesmo. Até demônio está sendo incluído. Porque isso não é de Deus. Uma igreja, dá uma palavra, mas é uma igreja inclusiva. Mas o Evangelho não é inclusivo sobre esse aspecto. Eu estava comentando com os irmãos amigos, você já ouviu uma igreja que acabou de abrir e o
líder da igreja começa a pregar assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi vós frutos de arrependimento. Este que está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore que não produz nenhum fruto será cortada e lançada ao fogo. Você vai gostar desse discurso? Mas esse é o discurso de João Batista. Foi assim que o evangelho começou. Não foi feito para agradar. O evangelho não é para agradar. Vamos ver o que os jovens querem ouvir. Vamos pregar o que os jovens querem ouvir. Vamos ver o que os adultos estão precisando. Vamos pregar o que os adultos estão precisando. Isso é um alimento envenenado. Porque o verdadeiro evangelho é a verdade. Ele atrai pela verdade. E a verdade frequentemente dói. Mas cura. Então o verdadeiro evangelho não foi feito para agradar. Muita gente ficou furioso quando assim Jesus foi crucificado por conta disso, pelo que ele falava. Ele chegou a dizer isso no Sinédrio, foi esbofeteado assim: por que eu não sou esbofeteado? Porque eu falei de errado. Estava incomodando a verdade que ele estava falando, estava incomodando as autoridades. O evangelho, o verdadeiro evangelho, ele incomoda, não agrada, ele incomoda, mas como verdade, ele cura. Nós devemos estar em busca da palavra de Deus. Ao final do ano, nós sempre fazemos votos: o que eu vou fazer para o ano que vem? Vamos nos alimentar da verdadeira palavra de Deus. Nós precisamos disso. Nós vamos estar preparados. Diz a Bíblia que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação com justiça. Em um momento algum isto é para te alegrar. A palavra de Deus é útil para ensino, repreensão, correção e educação da justiça. Isso, olha, a palavra de Deus é feita para você ficar todo alegrinho, para você comemorar, fazer festa. Pode até fazer, mas o objetivo não é esse. O objetivo é o que está escrito aqui. A mesma pessoa que disse Feliz Natal a todos no ano anterior tinha dito que a Bíblia precisava ser reescrita. Interessante. Eu já disse isso. Mais de uma vez eu faço questão de dizer: existe um filme que para mim eu considero um filme profético. Ele não é um filme cristão exatamente, mas ele fala de realidades espirituais tremendas, chama-se O Advogado do Diabo. E nesse filme, no final do filme, é uma discussão entre o filho do diabo e o próprio diabo. Lógico que é um filme. E o filho do diabo, que é filho do diabo, com uma crente, ele é meio, uma coisa assim na outra. Então o diabo começa a fazer os planos dele para tomar o mundo, porque ele ia fazer. O filho desse filho dele seria o anticristo, etc. Ele falou assim: pai, só tem uma coisa. Seus planos estão ótimos, mas tem uma coisa: segundo a Bíblia, no final a gente perde. E é o que a Bíblia diz. Sabe o que o diabo responde? Isso é porque é o livro dele, o livro de Deus. Nós vamos escrever o nosso. Quando eu lembro disso, eu lembro do que o pastor falou: nós precisamos reescrever a Bíblia. O diabo também está querendo fazer isso há bastante. Reescrever a Bíblia segundo o ponto de vista dele. E tem muita gente endossando isso. É muito triste. Esteja preparado. Um dia todos nós, inclusive esses líderes que estão servindo alimento envenenado, vão estar na presença de Deus. Esteja pronto, ó Israel. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Nós precisamos estar preparados. Vamos estar preparados em Cristo e nos alimentando da verdadeira palavra. Da verdadeira palavra. Não, está tudo certo, eu não preciso disso. E aí eu me lembrei da frase que o pastor Billy Graham usava muito nas suas cruzadas na década de 70. Tive o privilégio de participar de uma delas. E ele citava Números 23, 23. Esteja certo que um dia o seu pecado vai te achar. Se você não se consertar, seu pecado vai te achar. Você precisa estar preparado. Você precisa estar se alimentando da palavra de Deus. Você precisa de Jesus para consertar as coisas em sua vida. Eu convido os irmãos para concluir essa breve meditação, abrirem em Apocalipse, no capítulo 12, os versículos de 7 a 11. Apocalipse, capítulo 12,
Eu gosto sempre de terminar as mensagens com uma menção ao Apocalipse. Eu falei isso mais de uma vez, porque, não sei se vocês prestaram atenção, o Apocalipse é o único livro que foi escrito por ordem de Deus. O que vês, escreve no livro. Está logo no início. Deus aparece, João tem uma visão e ele recebe ordem. O que vês, escreve no livro. Um livro escrito por ordem de Deus. Apocalipse 12, versículos 7 a 11 diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Oh glória! Eles venceram, estavam preparados por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho que deram. As coisas velhas passaram, eram nova criatura em Cristo, deram testemunho e agora estão na presença de Deus. Estavam preparados para esse momento. Que todos nós saibamos disso e vamos começar a encerrar esse ano com essa mensagem, começar um novo ano. Precisamos estar preparados, precisamos estar alimentados da palavra de Deus, precisamos de Jesus. Pai, obrigado por esse momento. Embora a mensagem tenha várias, porque foi falada por um ser humano, mas o teu Espírito pode interpretar segundo a necessidade de cada um. Abençoa, Senhor, essas palavras no coração de cada um aqui presente e daqueles que ainda vão ouvir pela internet. E sejam edificados pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. E sejam edificados no nome todo-poderoso